E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos criar uma navbar simples, porém responsiva e totalmente funcional utilizando a Tailwind CSS. Bora pro vídeo? Bora lá! Para começar, a gente vai abrir o Visual Studio Code e vamos iniciar, através da linha de comando, o npm init-y, que ele vai criar o package.json. Indo para a documentação da Tailwind, a gente vai em get started e vamos instalar a Tailwind no nosso projeto. Uma vez concluída a instalação e a pasta Node Modules existindo, a gente vai executar o npx tailwind init, que vai criar o arquivo de configuração da Tailwind, que aqui está. A gente vai alterar a primeira linha para ficar dessa forma. Feito. Agora a gente vai criar uma pasta src, css, e vamos criar um arquivo de input. Eu vou chamar de input css, porque a gente precisa colocar as diretivas da Tailwind dentro desse arquivo. Então eu vou ter o base, o components e a utilities. Além disso, o próximo passo é a gente executar o seguinte comando: npx tailwind css -i. Eu vou indicar esse arquivo que eu acabei de criar, que está dentro de src css input css, e vou colocar o -o de output para indicar o mesmo local. Pode ser qualquer local, mas eu vou dar um nome para ele de output css. Pode ser qualquer nome, tá? Mas a ideia é que eu diga um arquivo de input, porque ele vai pegar esse arquivo e vai utilizar todos aqueles comandos que ele dá, aquelas diretivas, para ficar observando as minhas alterações e gerar o arquivo de output para a gente. Eu vou colocar o "-w de watch para ele ficar observando as minhas alterações e vou executar esse comando. Aqui na pasta CSS ele já criou esse output com 469 linhas, então teoricamente funcionou. Vou criar um arquivo index.html, vou criar a estrutura do HTML e aqui dentro vou colocar esse arquivo output que foi criado, CSS output. Para a gente poder testar se o Tailwind está funcionando, eu vou abrir isso aqui com o Live Server e a gente vai ficar observando esse output aqui. Por quê? Conforme eu for utilizando as classes, por exemplo, no body eu vou colocar bg red 500, quando eu salvar, ele vai rebuildar toda a minha aplicação, vai ler e entender que eu usei essa classe e vai acrescentar o CSS correspondente nesse arquivo output. Vou salvar, ele rebuildou e já colocou aqui. Então ele refez meu output. Então se eu der F5, o meu body foi alterado para vermelho. Óbvio que eu não vou ficar com essa cor, mas a gente testou e viu que deu certo. Continuando então nossa estrutura aqui, eu vou criar dentro do src uma pasta js com o arquivo script.js. Já vou adicionar aqui no final script dentro de JavaScript. Já está. E para a gente encerrar a configuração, para a gente poder trabalhar, dentro do site da Tailwind, a gente vai fazer um search por brand. Vindo aqui na página do brand, a gente tem como fazer o download da marca deles, do logotipo, né? Então eu vou pegar em tail menu, nosso projeto está aqui, e vou criar uma pasta img e salvar isso aqui como logo. Eu vou até fechar o site da Tailwind. Então já temos o logotipo. Para encerrar, a gente vai aqui no Google Fonts, dentro de Material Icons, Guide, a gente vai descer a página aqui até chegar nessa parte que a gente tem esse link para inserir o Google Icons no nosso projeto. Então, vou colocar aqui
salvei, estamos prontos para poder trabalhar, ok? Então a gente vai iniciar a nossa navegação, a nossa navbar, e dentro da navbar a gente vai ter 3 áreas. A primeira área vai ser o brand, a segunda área vai ser o botão, né, o button, para a gente poder fazer o toggle de visível e invisível, e por fim a gente vai ter os nossos links. Então vamos começar. A brand, a gente vai ter uma div que vai ter uma imagem, já vamos colocar, e vai ter uma tag A, que aqui dentro vai ficar o nome, um span com o nome que a gente quer, que vai ser funcionários. É um exemplo, vou voltar aqui, já temos o funcionário. Vamos colocar já a imagem que a gente acabou de fazer. Imagem, logo SVG, ficou gigantesco, mas a gente já vai alterar. Aqui a gente vai ter o botão, um button, que aí dentro vai ter um ícone com a classe material-icons. Vamos pegar o ícone menu, salvei. Material icon, salvei, já está o menuzinho aqui embaixo. E por fim, a gente vai ter os links, que vai ser uma div, outra div, e aqui dentro as tags que eu quero. Então vai ser home, vai ser cadastro, relatórios e contato. Eu vou colocar só 4 só. Contato. Feito isso, eu tenho aqui tudo que eu preciso. Então vamos começar. Vamos arrumar logo esse ícone aqui. Vamos começar a utilizar, por fim, a Tailwind. Então eu vou falar que meu ícone tem um tamanho de 6. Vou dar F5. Já melhorou. Então a gente já fica mais fácil da gente trabalhar. Então vamos de cima para baixo, por ordem. Então vamos começar a configurar a nossa nave, né? Começar a utilizar aqui. Então a nave, a primeira coisa que eu quero que ela seja flex, um item do lado do outro. F5, ficou um item do lado do outro. Perfeito. Eu quero que os itens fiquem alinhados ao center. F5, já alinhou. Eu quero que seja flex wrap. Eu quero que tenha um pad de 1. Já ficou o pad de 1. E o BG Gray 700. F5, olha lá, ficou a cor bonitinha. E text white, né? Texto branco. F5, maravilha. Já começou a dar vida para nossa navegação. Então, a parte da nave está configurada. Vamos pegar a parte da brand, que corresponde ao ícone e a palavra funcionários. Então, vamos colocar flex aqui também, que aí vai ficar um do lado do outro. Já ficou, olha só, perfeitinho. Itens center também, para ficar um do lado do outro, bem bonitinho. Vamos colocar uma classe rounded para os cantos ficarem arredondados e vamos utilizar o hover, né, para colocar um BG Gray de 800. Vamos testar. Passei o mouse em cima, olha só, ficou. Aqui, vamos começar a mexer na imagem. A altura já foi 6. Vou colocar o margin left de 2 para a imagem vir mais para o lado. Veio. Vamos colocar um margin right do lado direito de 4 para separar o nome. Separou, ficou bacana. E vamos colocar agora, vamos configurar a nossa tag do link, né? Class, vamos colocar inline flex nela e vamos colocar item center e vamos colocar uma margin right de 4. Separou o nosso botão e ficou legal. Agora vamos pegar o nosso span class e o nosso span vai ser fonte bold, que é onde está o texto, né? Fonte bold. Aí o nome ficou mais escurinho. Vamos colocar um tracking no wide para ele ficar com as letras um pouco separadas. Ficou. Vamos colocar um text XL para aumentar o texto. Aumentou o texto. Vamos colocar um PY de 2, um pad de cima e embaixo de 2. Olha só, ficou melhor.
E vamos colocar um hover nele também, para BG Gray 800. Olha só, maravilha. Tudo funcionando, essa parte aqui já era. Então agora a gente vai configurar o nosso botão. O nosso botão class vai ser inline flex. Vou colocar aqui, nada alterou, perfeito. Vamos colocar um padding de 2, já foi um pouquinho mais pro lado. Vamos colocar aqui rounded também. Vamos colocar o hover BG Gray 800 também. E agora nós temos o mesmo efeito aqui. A diferença que vai dar, que eu vou colocar aqui, que a margem left dele vai ser automática, que vai jogar ele para o lado de lá. E vamos colocar aqui também que a partir dos dispositivos médios, ele não vai ficar visível. Então, já ficou invisível. Eu vou apertar F12 para a gente controlar aqui a responsividade. Então, tá vendo? Ele aparece, quando chega aqui, fica invisível. Tá feito, tá configurado. Agora vamos configurar a nossa primeira div aqui. Agora vamos configurar então a nossa última div aqui, que vai ser W. O tamanho dela vai ser completo. Se eu salvar, olha só, já deu certo, já pegou para lá. Vamos colocar aqui flex grow. A partir do dispositivos médio vai ser inline flex. E a partir do dispositivo médio, o tamanho dele vai ser alto. Então W alto. Fiz isso, olha só, perfeito. Então ele veio para cá. Olha lá, aparecendo o menuzinho. Então beleza. Então vamos deixar sem o menu por enquanto. E vamos colocar W alto. Perfeito. Vou colocar aqui F5. Maravilha. A div de baixo, agora o que a gente vai fazer? Vai falar que ela é flex. Vou salvar aqui, só que é flex coluna. Esse é o segredo. Quando eu fizer isso aqui, ó, os itens ficaram em formato de coluna, ok? Só que a partir dos dispositivos médios é inline flex e MD flex row, ou seja, em dispositivos médios ele vai ficar row. Baixou para os dispositivos abaixo do médio, ele já muda para coluna. Perfeito? E no dispositivos médios, a margem left é automática, que vai jogá-lo para a direita mais uma vez. Então ele vem vindo, ficou coluna e aparece o nosso logo ali. Perfeito? Agora a gente vai, por fim, configurar os nossos links, que eu vou colocar class aqui para todo mundo. Vai ter uma margem X de 2, que já deixou ele melhor. Vou colocar um padding de 2, que já deixou ele melhor. Eu vou deixá-lo assim. Eu vou colocar um padding de 1 para deixá-lo centralizadinho. Margem X de 1 e o padding de 2. Perfeito. Vamos colocar fonte bold. Olha lá, ficou melhor. Vamos colocar rounded também e o hover BG Gray 800. Vou salvar. A gente não vai conseguir ver o BG Gray aqui, mas quando eu passo o mouse já está configurado. Então, funcionou. Então eu venho para cá. Quando eu baixo, ele aparece. O macete está o seguinte, aqui eu vou padronizá-lo como hidden, escondido. Então, atualizei a página, então quando ele vem para cá, ele aparece. Quando ele baixa para dispositivos menores, ele fica escondido e o botão aparece. Para a mágica acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse botão, dar um ID para ele. Eu vou chamar de BT Nave, botão de navegação. E aqui eu vou colocar um ID para ela, que é a minha div de navegação. Perfeito, né? Então a gente vai para o JavaScript agora para encerrar o assunto. Então, const btnav é igual a document query selector e vou colocar o meu botão nav. Vou duplicar isso e eu vou pegar a minha div nav. E aqui div nav. Então, bt nav add event listener
E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a nossa DivNav, vai fazer um class list toggle, não do role, mas sim da classe hidden. Uma vez que eu salvei, já está funcionando. Então, existe a classe hidden. Cliquei, não existe a classe hidden. Cliquei, existe a classe hidden. Então, com isso a gente consegue ganhar o comportamento tão esperado. Então, olha só. Eu vou colocar aqui iPhone XR, clicou, funcionou. Colocar o iPad 5, funcionou. O Pixel 5, aliás. Samsung S20 Ultra, funcionou. Vou colocar o Surface Pro. Já não precisa porque já é do tamanho grande. Então, tudo funcionando, tudo testado e bonitinho. É isso aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Fui.